Então, pessoal, super boa noite, super bem-vindos, né, à nossa jornada aqui de bate-papos e desenvolvimento. Então, a gente tem alguns convidados aqui, vou dar um overview rapidamente, um pouco do que é o Instituto Connect. Então, nós somos uma confraria de executivos, né, então são pessoas de vários estados, segmentos e países, e a gente tem encontros quinzenais praticamente, alguns são online, alguns são presenciais, e, além disso, outras experiências como Board Advisor de startups, mentoria ONGs, startups sociais, peer coaching e participação de alguns eventos e encontros. Então, esse é um pouquinho da nossa jornada. E durante a nossa trilha, a gente tem as experiências dos Connect Talks, que é um pouco do que a gente está vivendo hoje, Connect Experience e Connect Impact. Então, um pouquinho das nossas trilhas de experiências. Então, dos nossos eventos, até para ficar aqui como alerta, né? Então, hoje a gente vai estar, já vou estar apresentando na sequência a nossa convidada. A gente vai ter um case bem bacana falando de metodologias ágeis, tanto de Lean, Agile, com a Origin, que é a spin-off, enfim, da Amazon, falando dos foguetes, essa pegada nova do que estão falando. Hoje até bati um papo com ele, foi bem interessante, porque normalmente ele fala, se eu sempre trabalho com Lean, ele veio da Embraer, para performance. E lá está em franca expansão, não tem crise, não tem nada. Então, assim, uma outra pegada cultural vai trazer um pouquinho aí de como que estão fazendo essa montagem. E dia 22 de novembro, a gente tem um encontro ali na Gazeta do Povo, aqui em Curitiba, que é um evento presencial. A gente está construindo a várias mãos e em breve eu já divulgo para vocês um pouco mais sobre a temática, palestrantes, enfim. Então, só para ficar aí como bloqueio. Além disso, a gente fechou a parceria com a Anjos do Brasil. Eu até fiquei na dúvida se eu trazia ou não, porque a gente está falando de Israel. Israel agora está caótico, ninguém compraria nada para ir para lá. Mas, enfim, a missão está prevista inicialmente para março. Então, se tudo correr bem, enfim, eles já fizeram a missão esse ano, estariam repetindo. Então, como a gente tem um tempinho ainda para tá acontecendo. E aí o que a gente conseguiu negociar é muito dos descontos, né? Enfim, de quem se tornar um futuro Connect, vai recebendo um percentual para conseguir subsidiar de fato a missão. Então, a missão está prevista ali para março. Além disso, as outras parcerias que nós já temos, né, com a Startse, a gente tem o Woman Leadership Program e o XBA, e também vai ter o encontro do New Connection, que vai ser no dia 22 também, junto com o Gil Jardelli. Então, são alguns descontos que nós temos. Hoje, no nosso bate-papo, pessoal, acho que a temática é muito interessante, porque todo mundo fala de construir reputação, do personal branding, de como é isso, de como de verdade usufruir o LinkedIn com uma potência maior. E aí tá a Carolina. Carolina, super obrigada por ter aceito o convite. Né? Melhor Obrigada. que ninguém é você mesmo se apresentando, então eu vou deixar você com propriedade dar um overview aí da tua carreira, trajetória, e aí a palavra está contigo para nos contar. A nossa temática aqui, pessoal, acho que tem uma interação da Carol apresentar e a gente já vai interagindo, trazendo as perguntas, provocando um pouquinho, então é super cocriado, fica bem à vontade. Então, Carol, fica à vontade, conta um pouquinho para nós e a gente vai deixando fluir a conversa. Tá ótimo, obrigada. É, adorei estar aqui com vocês hoje. Eu sei que todo mundo tem um dia super corrido, mas vai ser uma conversa bem bacana, interessante. Eu sou a Carol Bustal, eu sou especialista em LinkedIn. Eu já trabalhei com recrutamento no início de carreira, mas eu sou uma pessoa formada em administração com pós em marketing, portanto, eu sou muito mais de negócio do que do RH, propriamente, dito. Mas sou diretora da ABRH, da Associação Brasileira de Recursos Humanos. A ideia deles, quando me selecionaram, né, e me convidaram para este cargo, era alguém com um viés um pouquinho mais tecnológico para trazer para o mundo do RH essa visão diferente, inovadora, tecnológica. Eu sou uma verdadeira fã de inovação, então todos os festivais de inovação, tirando esse último do Rio Innovation Week, que eu não fui, eu vou em todos, tá? Então, só para vocês saberem. E como especialista em LinkedIn, eu já estou há 10 anos. Eu me apaixonei pelo LinkedIn, eu era uma verdadeira refratária à rede social, de maneira geral. Até hoje eu sou muito crítica, tenho uma visão crítica das redes sociais.
mas, por outro lado, eu enxerguei o LinkedIn como uma fonte de reputação e uma fonte de negócios para mim. Então, eu decidi que eu ia usar a rede social para o bem e eu ia usar a rede social a meu favor. Eu vou compartilhar a minha apresentação que eu fiz para vocês, e enquanto isso, eu já vou aproveitar para perguntar para vocês, vocês podem abrir o microfone e falar. É, quais de vocês usam o LinkedIn diariamente? Quais de vocês não usam o LinkedIn? Se alguém quiser falar e puder compartilhar, super importante para eu saber o público que eu estou conversando aqui. Pode estar falando, Ricardo, fica à vontade. Eu tenho algum tipo de conteúdo, mas eu ainda não tenho a constância que eu gostaria. Tem semana que eu publico diariamente, tem vezes que eu fico 2 semanas sem publicar, tem semanas que daí eu volto, faço uma publicação a cada 2 dias. Eu ainda não achei muito qual que é o melhor dos mundos, né? E aí tem Uhum, publicações certo que dão bastante repercussão, tem publicações que não dão nada, então eu fico uhum, nessa dúvida quanto postar, como, quando postar. Eu já uhum. pesquisei sobre melhores horários, coisas do gênero para postar, e cada lugar fala uma coisa diferente, né? Tá. Posso fazer uma pergunta, então, para você, bem provocativa? Você falou de publicação que dá certo e publicação que não dá certo. O que que significa publicação que dá certo para você? Engajamento. Porque curtida sempre tem um. Mas é muito difícil ter comentários e eu conseguir uma conversa. Mesmo fazendo alguma ação, algum call to action, alguma coisa para provocar uma discussão, dificilmente eu tenho interações dentro das postagens. Uhum. Tá bom. Bom, a gente vai conversar um pouquinho de objetivo e a gente vai conversar um pouquinho de métrica também. Então, eu sou super fã de dados e acredito que vocês também. Alguém mais quer falar? Como usa o LinkedIn? Eu quero. Rafael. Na verdade, eu fiquei com uma dúvida sobre o conceito de usar LinkedIn. Uhum, Assim, para mim é meio que defina utilizar, no sentido de interação, visualização, interagir com outros posts de qualquer pessoa, ou mesmo fazer os posts nesse sentido. Eu tenho acho que a minha dúvida está muito mais conceitualmente de como utilizar a ferramenta de uma forma mais robusta, assim, sabe? Hoje uhum, a minha atualização ela acaba sendo muito de visualização e interação com tudo que está lá. Eu não sou mais ativo, eu sou muito reativo uhum, ao que o conteúdo me gera. uhum. Então, esse meu uso é muito limitado para isso. Tá. Mas assim, eu quero só te tranquilizar de uma certa forma. É importante, lógico, a gente postar conteúdo, mas só da gente interagir com o que está lá, a gente já consegue demonstrar quem a gente é através das nossas interações. Isso é muito importante. A maioria das pessoas está sempre muito preocupada em postar, em postar, em postar. Mas a gente, quando a gente honra as outras pessoas. E quando a gente presta atenção no conteúdo das outras pessoas, a gente está fazendo uma coisa muito valiosa, porque a gente está aprendendo, né? E a gente está honrando aquela pessoa que está criando conteúdo. Então, eu tenho uma visão um pouco diferente do LinkedIn, eu tenho uma visão completamente diferente do que é engajamento, porque para mim eu tenho um cliente que o faturamento dele é de 5 bi, tá? No ano que vem, provavelmente vai ser 6 bi. Ele tem posts que eles dão muito engajamento, mas eles não dão resultado nenhum de negócio para ele. Então, para mim, por exemplo, a minha métrica é resultado de negócio, tá? Então, são conceitos que a gente pode trabalhar juntos. E eu também já te falo, o conceito e o objetivo muda de cada um, né? É muito particular. Tá? Então, assim, já falei um pouco de mim. Eu trabalho como consultora, mentora em LinkedIn. Então, o que que eu faço? Eu atendo C-levels, porque eles precisam de uma LinkedIn Nanny, de uma LinkedIn babá, alguém que vai explicar para eles como funciona, desmistificar o LinkedIn, mas mais importante que isso, que depois faça na prática, que ajude esses C-levels na prática, porque eles não têm tempo. E mais do que isso, eu dou palestras e workshops em empresas para que as empresas aumentem o poder da marca empregadora e, portanto, a marca de consumo, trabalhar o orgulho de pertencer dessas pessoas na empresa
e, eventualmente, startups e empreendedores que também precisam dessa ajuda para alavancar o seu LinkedIn. Então, a agenda de hoje, eu vou falar um pouquinho de números, né, o panorama do LinkedIn atual, vou falar da importância das conexões, da importância da gente estar presente na rede de forma consistente. Vou falar sobre SSI, que é o Social Selling Index, que é um índice que alguns conhecem, alguns não conhecem, mas é uma base para a gente ter do nosso próprio LinkedIn, uma análise crítica do nosso próprio LinkedIn. Vou falar de perfil, porque tudo começa do perfil. Vou falar de voz, de ajustes de tom de voz e conteúdo no LinkedIn, algumas dicas de boas práticas e considerações finais, e também vou abrir para perguntas, tá? Não é porque eu vou abrir no final as perguntas que vocês não vão poder me parar e fazer perguntas, tá bom? Então, vamos fazer algo bem interativo e gostoso, porque eu também acredito muito nesse conceito de aprender e se divertir. A vida já é muito pesada, a gente já tem muita coisa, né, durante o dia, e se a gente está aqui 7h46 da noite, é para a gente se divertir e aprender. Tá? Então, sobre LinkedIn. LinkedIn hoje está caminhando para 1 bilhão de usuários no mundo. Se bobear, virando o ano, ele já alcança esse número. Ele anda muito rápido, a cada 3 meses o LinkedIn oficialmente publica esses números, porque vocês imaginam, a cada segundo, 3 novos usuários entram na rede. É impossível ter esse número atualizado o tempo inteiro, oficial, publicado. Então, a cada 3 meses, eles têm um site que eles publicam isso. O Brasil está caminhando para 70 milhões. E, portanto, o Brasil se torna um país importantíssimo para o LinkedIn. Ele é o terceiro maior país em número de usuários. Tá? Fora isso, o LinkedIn ele tem mais de 30 milhões de empregos abertos, mais de 60 milhões de empresas. Então, como recrutador, como colaborador, como empresário, a gente precisa ter muito foco no LinkedIn, senão a gente realmente se perde, porque dentro do universo de 60 milhões de empresas e 1 bilhão de pessoas, é muito fácil você perder o foco. É isso que eu quero dizer. E 50 mil skills cadastradas no LinkedIn. Hoje, o CEO do LinkedIn, ele diz que o futuro do... Alguém falou alguma coisa? Não. Não. Tá. O CEO do LinkedIn diz que o futuro do recrutamento é baseado em skills, ou seja, aquilo que a gente nunca dá bola no LinkedIn, que é aquele cadastro de skills, hoje é a coisa mais importante, porque a gente tem inteligência artificial. Inteligência artificial dominou. O LinkedIn já tinha inteligência artificial, não é uma coisa nova, mas agora a velocidade da inteligência artificial e a integração entre a própria inteligência artificial dentro da plataforma, ela foi ficando cada vez mais rápida. A gente sabe que o ChatGPT, aliás, não sei se vocês sabem disso, mas o ChatGPT é um dos sócios da OpenAI, é o próprio Reid Hoffman, que é o criador do LinkedIn, foi o criador do LinkedIn, então dá para entender que lá no Vale do Silício as coisas estão muito interligadas, interconectadas. O ex-CEO do LinkedIn, que é o Jeff Weiner, eu falo Weiner porque para mim esse é um nome alemão, tá? Mas lá nos Estados Unidos eles falam Jeff Weiner. Ele foi muito claro em inaugurar uma era e deixar isso explícito, que o LinkedIn não é apenas um site de empregos. Até hoje, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda associa LinkedIn a site de emprego. É importante a gente tirar isso, né? Esse estigma do LinkedIn. O LinkedIn realmente não é só para isso. Eles têm uma área muito forte, que é a área de Talent Solutions, dentro do LinkedIn, que realmente ajuda no recrutamento e seleção, mas não só no recrutamento e seleção, como eles têm uma plataforma que chama LinkedIn Insights, que essa sim... Alguém já viu LinkedIn Insights, essa plataforma? A Kátia. Fora a Eu Kátia, alguém já... acho que não. Não? Sim, é um negócio absurdo, também é por inteligência artificial, mas muitos conselheiros de empresas, né, empresas grandes, porque é uma ferramenta cara, eles já compram essa ferramenta do LinkedIn para entender como o mercado de trabalho se comporta. O LinkedIn tem acordo com o World Economic Forum, tem acordo com governos, então ele tem um panorama geral, fora a base de usuários, ele começa a ter um panorama geral do que está acontecendo no mundo, tanto de negócio quanto de talento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma empresa e eu quero
abrir uma filial dessa empresa, eu quero fazer expansão da minha empresa. E eu não sei, essa é uma empresa, por exemplo, de desenvolvedores de software. Eu não sei se eu vou abrir essa empresa na França, se eu vou abrir na Alemanha, se eu vou abrir no Japão, mas se eu tiver essa ferramenta do LinkedIn, essa ferramenta de forma muito simples me diz e me indica qual é o melhor lugar de eu abrir essa empresa, de eu fazer a expansão. Ele fala se lá tem os talentos com as skills necessárias para poder fazer isso. Tá? Mesmo se eu sou um candidato, que os candidatos não têm acesso a isso, né? Mas o meu marido é diretor de compliance de um banco, e eu tive acesso à ferramenta, e aí eu olhei e falei assim, olha, nesses estados não tem esse tipo de talento, falei para ele, na sua empresa, as pessoas estão sendo contratadas pelo Bank of China, por exemplo, vocês perdem muita gente para o Bank of China, e vocês contratam muita gente do Barclays, por exemplo. Eu consigo ter esse panorama geral. E falei assim para ele, o seu cargo em São Paulo hoje ele é raro. Ou seja, se ele for contratado numa entrevista de emprego, se ele tivesse informação, ele já sabe que ele pode pedir muito mais de salário. E ele vai ter que me pagar também, né? Porque aí eu dei essa informação para ele, que ele não tinha, ele vai ter que colaborar comigo. Mas vocês veem que no final é uma coisa feliz e triste. Porque quem tem acesso às informações vai conseguir manipular muita coisa. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, dados, informação, insights, a gente cai num problema ético também, que é o que todo mundo está alertando. Tá? Em termos de reputação, por que é importante a gente estar no LinkedIn mais do que em qualquer outra rede social? Porque o LinkedIn, todo ano, eles passam por uma pesquisa da Business Insider, que chama Digital Trust, e lá eles investigam ano a ano, isso 2022, 2023, agora em setembro vai sair o resultado, mas ano a ano eles investigam qual a rede social que as pessoas têm mais confiança, que as pessoas se sentem mais seguras. E o LinkedIn sempre ganha, o LinkedIn sempre ganha. Todo mundo, quando vai fazer um post no LinkedIn, toma muito mais cuidado do que se fosse fazer no Instagram, se fosse fazer no TikTok. A preocupação com a reputação é maior, né, dentro do LinkedIn. E, ao contrário do que muita gente pensa, a hora que você vai escrever o seu perfil no LinkedIn, que você vai imputar as suas informações, você tem que ter uma cabeça completamente diferente do que uma cabeça voltada como se você fosse fazer um CV. A diferença básica aí, inclusive os líderes, eles precisam ter isso na cabeça, é que o objetivo é muito mais você inspirar e colaborar com a sua rede de trabalho do que você escrever passo a passo do que você já fez no passado. O LinkedIn, por isso que eu gostei e me encantei tanto, é uma rede voltada para o futuro. Quando você lê o perfil e interage com o perfil de uma pessoa dentro do LinkedIn, você já começa a ter uma ideia do que ela pensa, o que ela acredita, aquilo que ela pode contribuir, que foi aquilo até que, acho que foi o Rafael falou, né, que ele não posta tanto, ele comenta mais e tal. Mas, Rafael, pelos seus comentários, se eu for analisar o seu comportamento na rede, de repente eu vou descobrir que você é uma pessoa que tem muito potencial de entregar conteúdo valioso através dos seus comentários, não necessariamente dos posts, tá? Outra coisa, quando a gente fala de uma ascensão de carreira, a gente está cada vez mais pensando em deixar um legado. Porque a gente não trabalha com objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente trabalha com propósito de vida. E o legado faz parte disso. O LinkedIn é uma forma de você deixar o seu legado, tá bom? Os CEOs começaram a estar presentes no LinkedIn em 2 momentos. O primeiro momento, que foi o primeiro boom do LinkedIn, foi entre 2017 e 2019. Eles começaram a perceber o seguinte, realmente, LinkedIn não é currículo, eu preciso estar lá, porque quando eu estiver lá e eu fincar, né, a minha espada lá, falar que eu existo, falar aquilo que eu faço, o que eu sei fazer bem, eu vou estar inspirando outras pessoas e com isso até as empresas, a empresa que eu trabalho, que eu lidero, eu vou começar a ter uma melhoria de marca empregadora, né? Nisso, as pessoas vão começar a me ver como um líder inspirador. Então, é muito, muito, muito importante
antes de qualquer coisa que vai fazer no LinkedIn, é saber o objetivo. Não é uma rede que você entra de forma aleatória. Ah, eu tenho o LinkedIn porque alguém falou que eu tenho que ter o LinkedIn. Não funciona assim. Eu tenho o LinkedIn porque é importante eu fincar a minha marca pessoal, eu existir como profissional, tá bom? E aí, eu vou dar uma dica para vocês, para a gente criar essa reputação de uma forma bacana. São 3 pilares, eu divido em 3 pilares. O primeiro, qual é o meu objetivo? Você pode ter todos esses objetivos, num determinado momento da sua vida, você pode ter alguns desses objetivos que eles estão mais latentes, tá bom? Ou, de repente, você só quer fazer network. Mas é importante saber. Eu quero aumentar minha visibilidade, eu quero contratar, eu quero procurar emprego, eu quero conquistar novos clientes, eu quero só fazer network, eu quero aprender sobre o meu mercado de trabalho. E aí tem um gráfico que eu não trouxe aqui, mas ele existe, que ele fala o seguinte: a maioria das pessoas que estão no LinkedIn, elas estão no LinkedIn porque elas querem aprender sobre o mercado de trabalho delas. E é meio óbvio isso, né? Porque imagina, se a gente por um momento, fica sem aprender, no momento seguinte, a gente já está obsoleto. É isso que não pode acontecer. Quando você está navegando numa rede que a gente tem muitas pessoas especialistas na área delas, que entendem o que estão falando, também tem muita gente que fala besteira, a gente tem que saber fazer esse filtro. Mas você já começa a imaginar seu próximo passo, o próximo passo da sua empresa, vai ser muito difícil você cair numa armadilha. Bom, já sei o que eu quero, agora eu preciso construir um perfil de acordo com esse meu objetivo inicial. Como que é esse perfil? Poxa, se eu quero conquistar novos clientes, será que eu não tenho que fazer um call to action, uma chamada para ação em algum momento? Será que eu não tenho que colocar o site da minha empresa? Quanto mais contato da minha empresa, melhor. Vocês, não sei se vocês já passaram pela essa situação de olhar uma empresa, de gostar, né? Até de um restaurante, às vezes, e você não achar o telefone de contato da pessoa que você quer falar, não é horrível? Então, assim, fica totalmente fora do contexto se o seu perfil não tem aquelas informações, tá bom? Ah, eu quero fazer network. Será que você não tem que deixar em algum lugar, em algum momento, um resumo, falar que você está disposto a se conectar com pessoas que gostam de inovação, que gostam de física quântica e que gostam de, sei lá, LinkedIn, né? Acho que Se aqui você não tem coloca. um paralelo. O Alan, logo no início, quando a gente começou a confraria, fez até um perfil demográfico do grupo, procurando pelo LinkedIn. Então, assim, da quais eram os estados, regiões, idiomas, e aí, assim, tinha alguns que a gente não encontrava. Então, às vezes, até encontrar nome, sobrenome, a gente busca, digita. Então, assim, acho que tem alguns cuidados quando você fala ali disso, que realmente dificulta ou não, ou facilita encontrar. E é uma forma. Antigamente, você entregava cartãozinho nos eventos, né? Agora todo mundo pergunta, o teu WhatsApp, ou o teu LinkedIn, enfim, para estar acessando. É isso mesmo. Gente, mas assim, agora você falou uma coisa que é engraçada do cartãozinho, né? Eu tenho o cartãozinho que é aquele de indução, sabe? Que inclusive eu acabei perdendo, porque tem alguns celulares que não aceitam, daí se tem capinha, às vezes ele não entra. Eu tenho o QR Code e eu tenho o cartão físico. E sabe o que eu descobri? Eu tenho todos, tá? E eu sou super tecnológica, eu não uso papel, eu leio em Kindle, eu sou uma pessoa assim que eu aprecio sustentabilidade, eu sou contra impressão de papel, mas eu já percebi, gente, as pessoas que têm cartão físico e com QR Code, elas dão muito melhor. Porque não tem erro, você tá sempre com o cartão sempre funciona e sempre dá certo, tá? Então, assim, essa é a minha dica de networking, porque eu já sofri muito com isso. E eu vou muito em evento, né? Sempre vou em evento, eu já percebi que a melhor coisa é você ter o seu cartão na mão. Então, vamos lá. O perfil. O perfil precisa contar a sua história, você precisa preencher o perfil, porque o algoritmo, ele sente. O algoritmo é sensível. Quanto mais informação você completa falando quem você é, o que você faz e como você pode ajudar, melhor. O LinkedIn ele vai alavancar o seu perfil, ou seja, ele vai passar a entregar para mais pessoas, né, toda vez que você posta. E quando alguém vai fazer a busca no perfil, que eu já vou mostrar para vocês, a chance de você ser encontrada é muito maior. Agora, qual que é a novidade? Antigamente era aquela coisa muito chata, muito certinha. As pessoas não falavam, elas não humanizavam absolutamente nada. Hoje não. Hoje em dia, as pessoas elas mostram o lado humano, o lado sensível, o lado vulnerável, e tudo isso para causar uma empatia
com a pessoa que está do outro lado, e também uma credibilidade, né? Para falar que aquela pessoa é uma pessoa de verdade. Não é à toa que nas redes sociais o que mais faz sucesso são pessoas autênticas, né? Que trazem algum conteúdo com autenticidade, tá bom? E aí, montou o perfil, eu vou comunicar. E aí tem uma diferença absurda entre o que é marca empregadora, marca pessoal, desculpa, e marketing pessoal. A marca pessoal, ela tem tudo a ver com os seus valores, com aquilo que você acredita, quem você é. Então, a marca pessoal é sobre aquilo que você tem para oferecer para a humanidade. O marketing pessoal é a estratégia que você vai usar para comunicar aquilo que você é bom para a sociedade. E aí que entra a geração de autoridade no LinkedIn. Então, eu já sei quem eu sou, eu já sei o que eu quero, eu já sei como eu posso ajudar. Eu contei isso através do meu perfil é transparente, as pessoas conseguem entender isso, elas têm vontade de me conhecer mais, e aí eu começo a gerar autoridade, começo a comunicar, né? E o LinkedIn é um dos meios para fazer isso. E por que é um meio tão importante e por que a reputação ela melhora quando você usa o LinkedIn? Porque é a rede mais confiável que existe, tá? Eu quero dar uma dica para vocês também. Hoje em dia, esses crimes, né, cybercrimes, eles estão cada vez mais poderosos. Os caras estão se reinventando cada dia e a gente vê uma coisa que a gente não via antigamente, cada vez mais sequestros de conta de LinkedIn. Existe um botão lá dentro de privacidade do LinkedIn onde você pode configurar a autenticação em 2 fatores. Ou seja, não é que você vai entrar no LinkedIn, colocar a sua senha e já vai entrar. Ele vai pedir um código que vai para o seu SMS, tá bom? Façam isso. Porque, ultimamente, no Instagram isso sempre aconteceu, no Facebook isso aconteceu, mas isso está acontecendo direto. Esse ano eu tive a oportunidade de ver o Robert Downey Jr., sabe o Homem de Ferro? Ele mediou um painel sobre cybercrimes e mostrou as estatísticas de como isso está aumentando, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Então, gente, a gente precisa se proteger, tá? Bom, fora isso, quando a gente vai comunicar a nossa marca pessoal, a gente precisa levar em consideração o poder de exponencialidade do LinkedIn. Não sei nem se existe essa palavra, exponencialidade, mas o LinkedIn, ele é muito poderoso. E cada ação que a gente faz, ela reverbera para as nossas conexões de primeiro, segundo e terceiro grau. A gente está achando que, de repente, porque a gente tem 50 conexões de primeiro grau, a gente está postando e essa postagem só está indo para essas 50 pessoas, mas a verdade é que, muitas vezes, essa postagem está alcançando 500 mil pessoas. De repente, se eu tenho 3 mil contatos tentando mudar aqui a tela, gente, de lugar não dá. Se eu tenho 3 mil contatos, eu estou falando com 30 milhões de pessoas, né? Ninguém para pensar isso, mas é muito importante. Esses números que vêm do lado do nome das pessoas é para mostrar se a gente já é conectado, se essa conexão é conexão de alguma conexão que a gente conhece, ou de terceiro grau, se é conexão da conexão da conexão, tá bom? Eu sei que vocês já sabem disso, mas eu estou falando porque sempre tem alguém que me pergunta, e aí eu já evito, já explico. Digital footprint, a sua marca. Absolutamente tudo que a gente faz na internet, a gente deixa uma impressão. Fato, certo? Aí vem esse cara aqui, que é o Eric Kalman, que escreveu um livro chamado Socialnomics, que também eu super indico, e ele fala assim, sabe qual que é a questão? Muita gente vem e fala assim, eu não preciso estar na rede social, eu não gosto de rede social. E ele diz o seguinte, gente, essa era de não estar na rede social, não importa se você gosta ou não gosta. A gente já passou dessa fase de convencer que você precisa ter presença digital. A gente já passou dessa fase, a gente não discute mais isso. A gente discute o quão bem você vai estar na rede social. Então, você escolhe as suas batalhas, você escolhe rede social para o bem, e aí você vai existir. Também tem estatísticas que dizem assim, sabe aquelas pessoas que falam assim, eu nunca precisei de rede social para me dar bem? Eu nunca precisei de rede social para conseguir um emprego? Eu nunca consegui rede social para conseguir cliente? Mas o fato é, com o tempo, você que era muito bom, que era conhecido no seu meio, você passa a ser esquecido por esse monte de ruído que a internet traz, né? Vocês já viram esses médicos que postam no Instagram? Chip da beleza, testosterona de não sei o quê. E aí ele faz posts, não sei o quê. A mulherada vai, faz o chip da beleza, faz o não sei o quê.
e depois de 6 meses tá com sangramento, tá com hemorragia, tá com não sei o que, e daí tem que sair correndo atrás de um médico, que às vezes não é aquele cara que estava no forte, que vai resolver o problema daquilo que aquele médico, que era super high profile, vou dizer assim, high profile, que o cara fez. Mas se a gente que é muito bom no que a gente faz, se a gente não ocupa esse papel na rede social também, a gente está deixando essas pessoas brilharem e falarem o que elas querem. E o que a gente pode falar? Aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente sabe. Então, a gente não se mete a falar qualquer coisa. Mas quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, a coisa fica gostosa e fica boa. Eu atendi uma cliente, né, que era da Coca-Cola Company. E ela falou, às vezes eu não sei o que eu postar. Você não tem que inventar. Posta aquilo que você sabe. Você não está indo fazer um curso em Kellogg, que é a melhor universidade de marketing do mundo, uma das melhores. O que você aprendeu lá? Compartilha. Que podcast que você ouve para ir para o trabalho? Que livro que você lê para se manter atualizada? Que pessoas que você segue, que você pode compartilhar? Porque, gente, se alguém fala para mim que não sabe o que postar, é porque também a pessoa às vezes não consome conteúdo dentro da área dela, né? A pessoa estagnou, a pessoa ficou parada no tempo. Não existe isso. E olha que coisa, tudo que a gente faz deixa impressão digital, como eu falei, quanto mais a gente popula a internet falando da gente, quando alguém vai fazer uma busca, que foi exatamente o que a Silvana falou, alguém vai fazer uma busca, o que acontece? O LinkedIn é amigo do Google, então o Google ele acaba ranqueando o seu nome, né, por simbiose. Agora vamos pegar o seguinte, eu tenho uma empresa, eu tenho uma equipe de vendas, certo? O que meu cliente faz do outro lado? A primeira coisa que ele vai fazer é pesquisar no Google, pesquisar na internet sobre aquela empresa. Ele cai no site da empresa, aquilo não diz nada para ele. A próxima etapa automática para ele, para o cliente, é visitar o LinkedIn. Do LinkedIn, ele vai para o perfil daquele vendedor. E do perfil do vendedor, ele vai ver se ele conhece alguém que trabalha na empresa para checar a informação. E aí ele também vai ver o conteúdo que aquela pessoa posta, entendeu? Para ver se aquela pessoa sabe o que ela está falando, se ela tem a melhor solução para ele, tá? Tem uma métrica que chama SSI, ela significa Social Selling Index. Quem conhece o Social Selling Index? Eu conheço, Al- Carol. Anderson Você falando. conhece? Uhum. E você sempre checa o seu ou não? Não, eu já chequei algumas vezes, daí eu fiz uma evolução lá nesse SSI e foi isso só, na verdade. Ah, entendi. Mais alguém conhece o SSI? Eu também. Eu vejo com frequência. O Ricardo também, ótimo. Então, o SSI, na verdade, ele foi inventado pelo LinkedIn. O LinkedIn tem uma área de negócios que ajuda a área de vendas das empresas com um produto chamado Sales Navigator, tá? Que nem vem ao caso agora, porque daí seria uma outra palestra completamente diferente. Mas ele ajuda esses profissionais, esses vendedores, a entenderem como eles estão se comportando dentro do LinkedIn. E ele é dividido em 4 pilares. O primeiro pilar é a sua marca profissional, ou seja, o quanto você preencheu lá do LinkedIn, né? Depois, se você está usando o LinkedIn para encontrar as pessoas certas, porque se você está no LinkedIn é porque você quer se conectar com alguém, você quer ver alguma coisa de alguém, você quer falar com alguém. E será que esse alguém é qualquer alguém? Ou é uma pessoa de um nicho específico? Muitas vezes, e muito provavelmente é. Então, de novo, 1 milhão de pessoas, você não tem foco, você se perde. Em terceiro lugar, poxa, já sei meu objetivo, eu já sei com quem eu quero falar, agora o que eu vou falar? Que tipo de conteúdo que eu vou interagir? E isso é o que o Rafael falou, é você comentar, é você postar, entra tudo de conteúdo aí. E por último, é cultivar relacionamentos. E subentende-se que se você faz tudo isso, você tem mais chance de fechar negócio. A venda é uma consequência de tudo isso. E o que eu descobri ao longo do tempo? Isso funciona para todo mundo, não é só para vendedor. Funciona para a pessoa que está recrutando, funciona para a pessoa que quer ser recrutada, funciona para todo mundo. Se você seguir esses passos, você vai ver que você começa a ter uma reputação cada vez melhor dentro do LinkedIn, se o conteúdo, a qualidade for boa, e você começa a ter mais, você começa a ampliar o seu espaço. Fala, Rafael. Eu fiquei curioso de um ponto aqui, Carolina.
Uhum. necessariamente o quanto mais melhor nesse SSI, ou eventualmente o equilíbrio de alguns fatores que são mais interessantes sobre, não, aqui eu quero estabelecer a minha marca de um ponto mais forte, então esse é o que tem que ser o maior. Como é que é a receita se é que pode se chamar sucesso nesse sentido? É quanto mais melhor mesmo? Não, é o seguinte, a gente precisa considerar que aqui ele é uma inteligência artificial que ele vai considerar os touch points. Então, por exemplo, preencher alguma coisa aqui, né? Vamos supor que eu coloquei assim, em vez de colocar Carolina Dostal, especialista em LinkedIn, tá. Vamos supor que eu coloco assim, Carolina Dostal come cocô, tá? Ó, é uma brincadeira, tá bom, gente? Ele vai considerar que eu preenchi aquilo. Mas aquilo, qual o nível de qualidade daquilo que eu preenchi? Não é alto, certo? Tanto é que se vocês perceberem que o LinkedIn ele pede para vocês toda hora ir lá e fazer um endorsement. E aí ele pergunta, antes você só ia lá e colocava, eu estou dando uma recomendação para essa pessoa com maisinho. Essa pessoa sabe de Word, por exemplo. Agora ele pergunta, essa pessoa sabe o quanto que ela sabe? E de onde você conhece essa pessoa? Porque a inteligência artificial, eles sabem que eles precisam da qualidade nisso, tá? Mas aqui, eu vou ser muito sincera, ele analisa esses touch points de uma maneira geral, ele não consegue, ele vai conseguir, eu tenho certeza que ele vai conseguir, e ele deve já estar em desenvolvimento para isso, para essa parte qualitativa, mas hoje, gente, é óbvio que tem que ter um crivo, né, um critério nosso de saber a qualidade daquilo que a gente está colocando, não é só ação por ação. Né? Você concorda, Rafael? Você que conhece isso, concorda comigo? Sim, com certeza. Concordo Né? totalmente. Uhum. Então, assim, é para tomar cuidado. Por isso que eu falo, os números, eles enganam. É que nem uma pessoa pegar um Analytics de LinkedIn e falar, nossa, eu tive 10 mil impressões num post com foto. E eu tive 5 mil impressões num post com vídeo. Qual é melhor? O de 5 mil ou o de 10? Tem uma diferença básica. O LinkedIn começa a contar view de um vídeo a partir de 6 segundos. A foto, quando passou pelo seu feed, ele já contou a impressão. Então, é enganoso o número. Como E tudo, Uau. né? aqui uma dúvida, quando você fala criar relacionamentos, que é o último, como que ele contabiliza? É as pessoas que você conversa no inbox, Por no comentário? isso. Alguém te mandou uma mensagem, você respondeu essa mensagem para a pessoa, tá? Você foi lá e deu um endorsement para a pessoa, você deu uma recomendação. Então, assim, você está criando um vínculo. Ele analisa que você está criando um vínculo com aquelas pessoas. Ele E a marca entende. provavelmente é o quanto que você realmente escreve e faz algo, provavelmente. Cria conteúdo de alguma forma. Então, tem um overlap aí entre esses quatro, tá? Então, por exemplo, a marca pessoal é quanto você, por exemplo, posta, quanto você preencheu do algoritmo do LinkedIn, quantas vezes as pessoas te buscam no LinkedIn, quantas vezes as pessoas vão lá e colocam Carolina Dostal, entendeu? Então, assim, tudo isso conta. Elas não são separadas. Então, tem um overlap entre marca pessoal e cultivar relacionamentos, entendeu? Entendi. Ele não é tão exato, mas ele ele dá uma ideia para a gente daquilo que a gente, de repente, poderia melhorar. Se a gente interagir oferecendo insights está baixo, será que eu não devo demonstrar um pouquinho mais de conhecimento no assunto e postar um pouquinho mais? Tá? Então, para saber o Social Selling Index, é só digitar no Google Social Selling Index, que ele vai cair nessa página aqui, Get Your Score, e aí vocês vão cair naquele número, tá bom? Tudo começa do perfil, como eu falei para vocês. E o perfil, antes de começar, gente, e eu vou falar, se você responder essas 3 perguntas, com certeza você vai estar entregando valor para as pessoas vão entender quem é você. Então, quem é você, o que você faz e como você pode ajudar. Porque as pessoas são interesseiras no LinkedIn. Elas querem se conectar com pessoas que vão elevá-las profissionalmente. É interesse do bem que eu estou falando. Tá? Mas ninguém quer interesse. Por que eu vou me conectar com uma pessoa X se meu tempo é limitado? Eu preciso saber isso, tá bom? Então, o perfil completo é tudo. É URL, é título,
é experiência, é trabalho voluntário, causas que você defende, tudo, idiomas e principalmente skills, que é a parte que ninguém presta atenção nas skills. Você pode cadastrar até 50 skills, ninguém está nem aí para skills, mas a inteligência artificial está muito aí para skills, o seu do LinkedIn está muito aí para skills e está tudo setado para skills. Então, essa parte que ninguém liga, eu também acho ridículo, é chato a preencher em skills, mas ela é importante para os filtros de busca e para o algoritmo do LinkedIn, tá bom? Que é essa parte aqui, ó, Feature Skills Endorsement, isso aqui, ó, super, super necessário. Recomendações por extenso, por escrito. Eu aprendi com a diretora do LinkedIn, uma coisa muito bacana que ela falou assim, Carol, toda vez que você fizer um trabalho para alguém, dê a palestra, né, aqui para o Instituto Connect. Gente, vocês gostaram da palestra? Vocês acharam que o meu conteúdo foi bom? Vocês acharam que eu me esforcei no conteúdo? Tá? Não me agradeçam com obrigada, me agradeçam com uma recomendação no LinkedIn. Essa é a moeda de troca, entendeu? Então, assim, o Ricardo, né, o Ricardo fez assim, então você está concordando, né, Ricardo? Mas é isso, porque depois, se você esquecer de alimentar o seu LinkedIn, você vai chegar lá na frente, você vai lembrar que você precisa alimentar o LinkedIn, aí você vai sair pedindo para todo mundo recomendação. Não, gente, é uma coisa que você faz aos poucos, sabe? É aquele extra mile de todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, é assim que funciona, tá bom? O título, eu queria falar para vocês do título. O título não é o cargo, e o título é o primeiro lugar onde o algoritmo faz a busca quando alguém vai lá no search, no pesquisar, e digita alguma palavra-chave. Então, se você tem alguma coisa que você faz, alguma palavra-chave sobre sua área de atuação, sobre seu segmento, alguma coisa que é muito importante, tem que estar aqui. Outra coisa, carreira slash. Ou seja, não somos mais só uma coisa. Não é só a Carolina professora, não é só a Carolina mentora, não é só a Carolina mãe, não é só a Carolina host de live, não é só a Carolina investidora anjo. Então, assim, a gente tem algumas funções, o que antigamente era inconcebível, hoje é possível, né? Então, a Carolina escreveu um livro? Sim. Escreveu 3 livros? Legal. Não vou colocar os 3, vou colocar só um. Gente, a mesma coisa. O importante é a gente não colocar a nossa cesta, todos os ovos numa cesta só. A gente precisa ter uma diversificação, mas lógico que essas coisas se encontram, né? Não é que eu estou fazendo coisas completamente diferentes. Eu atendi o filho de um presidente de banco, tá? Que ele estudou nas melhores escolas, Columbia e tal, e ele tinha se formado em stand-up comedy e engenharia. Ele conseguiu juntar as duas coisas. Ele foi trabalhar numa empresa fazendo conteúdo de engenharia com humor, porque no B2B tá super em alta isso, né? A gente fala assim que o conteúdo que pega o emocional é o conteúdo que mais faz com que as pessoas lembrem que você existe. Agora, quando você não tem isso, que é o que acontece no B2B, no B2C tem propagandas que você sempre vai lembrar. Quero minha Caloi, meu primeiro sutiã. Você sempre vai lembrar, porque são propagandas que mexem com a tua alma, com a tua emoção. No B2B não tem. Não existem casos que são memoráveis. Eles são chatos. Então, uma das coisas que o LinkedIn também se propõe dentro do B2B Institute, eles têm um instituto que eles fazem essa parceria e estudam, né, ações para líderes e para marcas, eles falam que a gente precisa mexer com a emoção, tá bom? Para não ser esquecido. Recomendação para vocês, o resumo dentro do LinkedIn não tem nada a ver com currículo, o resumo é um resumo realmente, mas ele precisa mostrar um pouquinho, ele é como se fosse um elevator pitch, então é rápido, né? Entrou no elevador no térreo, saiu no 7º andar, você precisa falar aquilo que você tem que falar, você tem que focar nas suas conquistas e ele tem que ser curto. Existe resumo longo? Existe, é um storytelling, como o do Guilherme Benchimol, da XP, que é muito legal, que ele conta a história dele, e ele faz um formato de jornada do herói. Tem vários livros que ensinam a fazer conteúdo interessante, e por isso que tem essa máxima que eles falam assim, conteúdo é rei, conteúdo é rei. Tá? Saibam o público de vocês. Não entrem no LinkedIn sem saber com quem vocês querem falar. Vocês precisam saber quais são as empresas que vocês querem se relacionar. Faz uma lista. Quem são as pessoas e quais cargos e de onde vocês querem falar? De quem vocês querem aprender? E às vezes é do estagiário, tá bom?
Às vezes o estagiário que está lá estudando uma coisa, na sua área, ele tem muita coisa para te ensinar. Mas façam esse mapa, esse mind map na cabeça. Uma vez com esse mind map feito, venham para o LinkedIn pesquisar, sem digitar nada, dá um enter, vai cair tudo isso de filtro. No LinkedIn gratuito tem tudo isso de filtro. Por que a gente não usa, né? Vamos usar. Putz, eu quero saber quem são as conexões das minhas conexões. Eu quero saber as pessoas que estão em Curitiba. Eu quero saber as pessoas que estão no setor de RH. Eu quero saber as pessoas que falam sobre inovação. E ele vai deixando você colocar um monte de coisas. Eu quero saber as pessoas que estudaram na GV. Eu quero saber as pessoas que estudaram na Federal. E assim vai. Quando a gente usa esses filtros de maneira geral, a gente consegue encontrar as pessoas. Dá para filtrar por cargo também, tá bom? Eu espero que vocês usem bastante esse filtro, tá bom? Porque vale a pena. E vocês daí vão ter um outro problema que é encontrei a pessoa, como que eu faço para me conectar com ela? Vocês precisam estudar o perfil dessa pessoa, vocês precisam entender do que ela gosta. Pesquisar é mais do que postar. Rafael, de novo, tá certo. Não estou falando que não é para postar, mas é mais do que postar. É você entender e honrar aquela pessoa que está daquele outro lado, para quando você chegar e pedir conexão para ela de forma educada, você falar, olha, eu li sobre você, eu sei o que você faz. Eu despendi meu tempo para isso, tá? E aí, como que a gente cria a nossa voz no LinkedIn? Por que tem esse negócio de thought leadership? Na pandemia, os líderes que não estavam dentro do LinkedIn, eles ficaram malucos, porque eles falaram, gente, qual é o meio que eu consigo alcançar mais gente para tranquilizar essas pessoas, sendo que nem eu tô tranquilo. Ninguém sabia se existia o dia seguinte. E aí eles começaram a ir cada vez mais para o LinkedIn, porque lá era um lugar onde eles conseguiam estabelecer uma harmonia, eles conseguiam estabelecer uma comunicação eficaz e começou a funcionar muito. Começou a funcionar muito, cada vez mais, e a pandemia acabou e cada vez mais eles começaram a ver os benefícios disso. Quando a gente fala de thought leadership, que é a estratégia que eu uso com os meus clientes para montar o perfil deles e para depois fazer a gestão do perfil deles, é o seguinte: todo mundo tem algo para falar, mas esse algo para falar é do seu ponto de vista. Ai, gente, Rafael, tem um monte de gente que fala de física quântica, né, Ricardo? Mas será que o jeito que o Ricardo vai falar de física quântica vai ser igual ao Rafael? Ou ele tem um ponto de vista diferente? O top leader não é um reprodutor de conteúdo comum. Ele é um expert, a gente fala que é expert subject matter, ou seja, uma pessoa que sabe muito de uma matéria, e ele vai além disso. Ele não é só especialista numa matéria, ele consegue fazer uma projeção de para onde aquela área está indo, ele consegue emitir opinião, e ele consegue emitir uma opinião de uma maneira única e autêntica, tá bom? Então, aqui, ó, o que é ser um top leader? É saber compartilhar ideias a partir de um ponto de vista único, exclusivo e original, estimular a geração de novos debates, insights, valores acerca dele, orientar e desenvolver uma reputação positiva, ser capaz de exercer e transmitir uma liderança de pensamento, porque no Brasil a gente traduziu como liderança de pensamento ou liderança executiva, tá? Não tem um termo que seja assim tão bom, né, para essa tradução. Uma liderança de pensamento, criar autoridade, criar compartilhamento, né, e criar compartilhamento de novas ideias, mas ter a segurança em transmiti-lo para defender suas hipóteses. Por que ele tem essa segurança? Porque ele sabe disso, ele faz isso todo dia, tá bom? E aí sim vai começar a postar daquilo que ele entende muito, tá? Então, aqui, por exemplo, são duas coisas diferentes. Aqui eu estou falando de um evento, né, de inovação, mostrando que eu fui. Então, ele parece um conteúdo autopromocional, e aqui não. Aqui é um conteúdo que vai entregar mesmo para o cliente. Qual dos dois eu tenho que fazer? Existe uma lei que eles falam, que é 80-20, que é assim, ó, 80% do seu conteúdo tem que ser um conteúdo que é bom para as pessoas. E 20% do seu conteúdo é um conteúdo, 10% de autopromoção, 20% de soft promotion, de uma promoção mais leve. Agora, se eu não faço isso, como as pessoas vão saber com quem eu ando, com quem eu me relaciono, o que eu falo, onde eu aprendo? Quando eu faço isso, eu estou mostrando para você, olha, gente, eu me relaciono com o consulado americano, olha, me relaciono com executivos da Nivea, olha, eu me relaciono com pessoas que vão no SXSW, que é o maior festival de inovação do mundo. Entendeu o que está subliminar por trás disso?
E aí, dica de ouro, tá? Desenvolver os pilares de conteúdo. Como que eu faço isso? Simples. Quais são os meus pilares de conteúdo e quais são os pilares que eu tenho capacidade de construir maior autoridade? Poxa, então a Melissa, por exemplo, da Cantar Ibope, ela pode falar tranquilamente sobre consumo de mídia, futuro da mídia, medição de audiência e plano de mídia. O que que a Carol pode falar? Inovação, thought leadership, LinkedIn, dicas. E maternidade e carreira, por exemplo. A Carol pode falar tranquilamente sobre isso. Qual que é o tom de voz da Carol? Ou qual que é o tom de voz da Melissa? Ela é jovem? Ela é profissional? Ah, não, ela é pragmática. Ela é dinâmica. Ela é engenheira. Ela é pragmática. Ela é uma pessoa prática. O tom de voz acompanha o post, acompanha você sempre, tá bom? Aí, como eu falei, a frequência é importante porque o algoritmo, ele é sensível. Se você posta uma vez por semana e depois fica 2 semanas sem postar, ele não começa a entregar para a sua base mais, ele entrega para uma base menor. Então, historicamente, o LinkedIn diz que toda vez que você faz um post, ele entrega para 10% da sua base de seguidores. Quando você começa a aumentar isso, as pessoas começam a engajar, você começa a ter mais entrega pelo algoritmo. Agora, se você para bruscamente, se você, eu fiz 5 posts essa semana, da semana que vem eu não fiz nenhum, aquilo muda, ele te penaliza e ele começa a entregar menos. Isso é ridículo, né, gente? Se for pensar. É ridículo. Eu falo isso para meus clientes, eles falam, pelo amor de Deus, sabe? Já tenho tanta coisa para me preocupar, ainda tenho que me preocupar com penalizar do algoritmo. É ridículo, mas é o jogo. Sabe aquela história de quando você está no jogo, você tem que saber jogar? É mais ou menos o jogo da vida também é assim. Tem as regras de ouro, né? Se a gente sabe quais são as regras, a chance da gente se dar melhor é muito maior. E as penalizações, quando você fala? Então, entrega para 10% da base. Na penalização vai entregar o quê? 2%? Tem Não. números exatos para falar, Uhum, mas a gente sabe que tem, tá bom? legal. Dias úteis, eles falam que é muito bom, então de manhã, na hora do almoço e à noite, mas eu posso garantir para vocês que meu conteúdo ele performa bem aos domingos. E dependendo do público de vocês, por exemplo, você está falando com publicitário, não adianta você postar 7 da manhã para o publicitário. Ele vai estar dormindo, porque ele passou a noite, a madrugada trabalhando. Então, cada um tem uma audiência, cada um tem uma frequência. Eu indico 2 vezes por semana, se puder. Se não puder, 1 vez por semana, mas fazer isso com mais consistência do que a gente fazia antes, né? E na parte de networking, gente, sabe, sai do umbigo, olha para o lado. Como que eu posso honrar o conteúdo daquela pessoa que perdeu aquele tempo, investiu aquele tempo para compartilhar um certo assunto, né? Vamos sair do nosso umbigo, vamos olhar para o outro. Então, isso é muito importante. Aí, de quem que eu devo aceitar a conexão? Lembra do objetivo do LinkedIn? Qual que é o teu objetivo no LinkedIn? Quando você sabe o seu objetivo, fica muito mais fácil. Mas muito mais fácil de você saber quem você aceitar. Tem gente que tem estratégia de aceitar todo mundo, só tem um problema: o LinkedIn trava com 30 mil conexões. Se você aceitar todo mundo, o seu feed vai ficar bagunçado, né? E aí você vai se confundir, vai cair naquele mar que eu falei. Então é importante a gente ter estratégia no LinkedIn, pelo menos, porque, né, tempo é dinheiro e tempo é conhecimento. Eu vou propor para vocês, não sei quanto tempo a gente tem ainda, eu passei bastante, então não vou parar para fazer isso, mas se vocês quiserem depois, entre vocês, comparar o SSI para ver, é bem interessante. Quem não viu, recomendo muito que faça essa análise crítica. E vou abrir para perguntas, pode ser? Pode. Vamos lá, turminha. O Ricardo mandou SSI, ótimo, obrigada. Não, tô rodando o meu aqui, tô assustado aqui já com o resultado. Quem está falando? Que eu não estou vendo. Rafael, Oi, rodei. Rafael. Já calculei meu score aqui, já assustei já. Qual que é teu score? Me fala. 49 de 100.
Ah, mas não é ruim. Dá para melhorar. Eu vou falar para vocês aqui que o LinkedIn fala. Ele fala que a partir de 75, a chance de você bater resultado, metas de vendas, ela aumenta em 48%. Aí lembra que eu falei que eu descobri que isso se estende para outros profissionais que não de vendas? E é verdade, gente. Eu vejo por mim. Quando o meu SS está mais alto, eu percebo que tem uma entrega maior do conteúdo. E sabe como eu avalio isso? Negócios fechados para mim, palestras, workshops fechados. Então eu vejo que funciona de fato, tá? Ah, o Daniel tá aqui, que bom, Daniel, que tá com um livro novo. Em breve vamos organizar alguma coisa para a gente lançar esse livro na BRH. Bom te ver, Carol. Bom te ver também. Então é isso, eu atrelo muito o LinkedIn, para mim é uma métrica muito boa de negócio fechado. Tem uma pergunta, Alan? E o Sim, próprio Daniel também. não é uma pergunta, mas é um negócio que eu anotei no LinkedIn, que é interessante. Pelo sotaque, já sabe que eu não sou de Curitiba, não é? Mas eu sou francês, me morando há muito tempo no Brasil. No LinkedIn, pelo menos, eu diria 25%, até 30% dos brasileiros não indicam o português na lista dos idiomas. Não É, sei por quê. Porque eles estão é. pensando que é outros idiomas. Não, não é. É idiomas. O que é que você fala? Eu falo português. Eu sempre falo, cuidado, eles vão achar que você é um argentino, não é? Eu sou a notista, as pessoas falam, obrigado, eu vou acrescentar, não é? Mas, porque se as pessoas estão procurando um perfil, se estão procurando uma pessoa, tem que saber que, como você comentou, não é mundial o negócio, é planetário, não é? Mas eu aproveito para passar essa dica, não é? Nossa, muito boa essa dica do idioma. E muita gente não sabe, porque até 2010 o LinkedIn só tinha um perfil em inglês. Então, o frame, né, de como ele foi configurado estava em inglês. Então, muita gente nesse frame em inglês escreveu em português. Só que quando você vai fazer a busca, pessoas com perfil em inglês, pessoas com perfil em português, ele vai entender que aquele frame está em inglês e não em português. Se você não colocou o idioma em português, ele não entende isso. Então, absolutamente. É como se ele fosse. Ele é inteligente e burro ao mesmo tempo. Porque ele só vai performar aquilo que você informou de fato. Tá? É bem isso, hein? Então, isso é muito importante. E outra coisa que o Alan falou, quando a gente fala de mundo globalizado, a coisa foi piorando. Porque agora, com inteligência artificial, eu tenho uma cliente que ela dá palestras de comunicação, ela era da Globo e tal. E a gente estava analisando um corte de um vídeo que ela estava dando dicas de comunicação, e foi muito legal, porque através de inteligência artificial a gente fez a tradução da palestra dela para inglês e para espanhol. Só que não é que é uma tradução de uma dublagem boba, é uma tradução que acompanha o tom de voz dela e a frequência da voz dela e o jeito que ela fala, a entonação da voz dela. Então, não existe mais a carreira de dublador. E foi perfeito, gente, a dublagem perfeita. Ou seja, ela não tem o mercado mais de vender palestras de comunicação só para o Brasil. Ela, a partir deste momento, ela ganhou o mundo inteiro. Ou pelo menos todas as línguas que a inteligência artificial for capaz de traduzir. Então, a gente está falando de pensar grande. A gente precisa pensar grande. Por exemplo, Daniel lançou um livro agora. De repente, esse livro vai virar um audiobook. De repente, o áudio. Como chama o livro mesmo, Daniel? A potência da liderança consciente. A potência da liderança consciente. De repente, esse livro vai para a Amazon Audible e vai ser disponibilizado em várias línguas. Ou então, ele vai contar uma história deste livro, vai fazer o lançamento desse livro, vai postar e ele pode fazer em várias línguas. Gente, por que tem que ser só no Brasil, se o assunto é importante para todos os países? Né? Então, sim, super pertinente isso que você falou, Alan, muito relevante agora no momento que a gente está vivendo. Obrigada, viu? E também eu gostei do seu comentário sobre o cartão. Porque quer ou não quer, ainda é cartão papel, com QR Code, faz Isso. parte do processo. Por exemplo, se você vai no Japão, eu trabalhei bastante com japonês,
você tem que entregar ainda o cartão assim, não é? Vai Uhum. mudar. Com certeza. Meus netos não vão entregar mais cartões, mas por enquanto. Sim, sim. Olha, o Ricardo, ele tá, gente, querendo humilhar todo mundo. Ele mandou o SSI dele, que tá 71. Dani, manda tua pergunta. Bom, primeiro, boa noite a todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Carol, obrigado. Sempre aprendo contigo. Estava pensando que já está na hora de fazer outro round de mentoria contigo. Não sei se você tem agenda. Mas a Obrigada. dúvida que eu trago aqui é em relação aos conteúdos. Eu tenho procurado postar com uma regularidade estável, como eu aprendi contigo, Eu tenho inclusive. visto. Isso. E a minha dúvida é o tipo de conteúdo. Então, você pode ter um conteúdo compartilhado, você pode ter um conteúdo de vídeo, você pode ter um conteúdo de texto sem imagem, de texto com imagem. Como é que é isso em relação a... Como é que o algoritmo lê isso aí? Porque eu tenho tido das mais diversas surpresas, assim, para positivas e negativas, né? Que dica você daria para um calendário editorial, por favor? Então, é muito simples a minha dica. E foi a dica que eu dei para o meu cliente hoje. Ele queria fazer sempre o mesmo formato. O que aconteceu? E é um truque até. O LinkedIn, você pode fazer carrossel de fotos, mas você não consegue misturar foto com vídeo. Ou você posta só as fotos, ou você posta só um vídeo. E ele quer postar os dois. Então, ele descobriu uma gambiarra para a gente fazer, que é um mosaico que tem as fotos e daí tem um vídeo. É muito engraçado. E ele encanou, ele só quer fazer isso. Só que quando você sobe isso para o LinkedIn lê como vídeo, tá bom? Ele não lê como foto. Portanto, as impressões dele caem pela metade, porque, né, como eu falei para vocês, demora 6 segundos para contar uma visualização do... E o conteúdo fica muito igual. As pessoas batem o olho, elas cansam, né? A gente não percebe, mas o conteúdo vai ficando muito igual, muito igual. O algoritmo, ele muda muito. Então, o ano passado, tava aquela febre de enquetes, as pessoas estavam até zoando, falando que era um enquetinho, que era um enquetinho, que era um enquetinho. Hoje, ele não está mais priorizando tanto enquete, mas isso não significa que não é para você fazer enquete. Você precisa ajustar o conteúdo de qualidade com o melhor formato de expressar aquele conteúdo e fazer um mix. Então, eu sou muito a favor de mix. Eu sou muito. Eu sou a favor de vídeo, eu sou a favor de foto, eu sou a favor de carrossel, eu sou a favor de mosaico, eu sou a favor de enquete, eu sou a favor de audiolives. Tá? Audiolives, até que elas são rápidas, mas você pode entrar e fazer 10 minutos com uma conversa com uma pessoa. Eu sou a favor de lives, mas bem menos, né, em menor quantidade quanto na pandemia, porque eu sou a favor de podcast, sou a favor de link, entende? Sou a favor de compartilhar notícias. Então, a minha resposta para você, Daniel, é assim, diversificar e ter consistência. Então, eu vi que você tem newsletter. Você está super consistente na newsletter. Isso tem que continuar. A newsletter é um modelo diferente, porque ela dá um push. Quando você posta uma newsletter, as pessoas recebem uma notificação no e-mail, elas recebem uma notificação no LinkedIn, olha, o Daniel postou. E aí isso faz com que a pessoa, de novo, ela não estava prestando atenção, mas quando ela recebe aquele push, a chance dela olhar é muito grande. E a gente também tem que lembrar que há 5 anos, só 1 milhão de pessoas postavam no LinkedIn. Hoje esse número aumentou absurdamente. A maioria não posta, mas o número aumentou muito. Tá? Muito Então, obrigado, Carol. a dica é se joga, Não é a Dani, resposta. viu? Tudo. Talvez não é a resposta que eu queria, porque não é uma receita de bolo, né? Mas a minha opinião é mistura. Não, É legal. uma super resposta, porque é uma possibilidade, né? Então, sim, um pouquinho de cada já é uma resposta. Porque às vezes você começa a achar que um engaja mais, então eu vou começar a fazer mais dele. Então, a diversificação é importante. Muito legal. Obrigado. Não, legal. Obrigada. Caroline, Pessoal, você viu o LinkedIn do Connect? Vi o LinkedIn do Connect. Você está fazendo? Não, não, mas são as colegas, a chefona, a Silvana. chefona. Mas, Ah, não, que chefona. ela é fundadora, ela criou tudo, e que é interessante. Ela é ótima. Ela é ótima. Que eu gosto é que são coisas, como você falou, não pode. E também é um negócio cultural, porque eu trabalho bastante sobre as diferenças culturais. O Brasil é muito analítico, do que as pessoas podem, sabe?
texto muito longo, você não tem paciência para ler, não é? Tem que ser, como você falou, bem compacto, para chamar a atenção. Você falou uma coisa importante agora, né? Existe um livro que eu até postei, chama Brevidade Inteligente. Ele fala dessa capacidade de a gente falar menos com mais impacto. Mas eu tenho clientes que são muito diferentes. Eu tenho um cliente específico que também fala sobre cultura organizacional e ele não consegue ter baixa profundidade quando ele vai falar. Ele não consegue. Ele gosta de se aprofundar nos temas. Praticamente quase todos os posts dele, eu falo isso, dá um artigo, não é um post. Aí ele não entende, porque ele não consegue, ele precisa se aprofundar, ele é muito acadêmico. Como é que eu vou falar para uma pessoa que é acadêmica que ela não pode ser assim? Eu acho que ele tem o espaço dele. E eu aprendi que a gente precisa respeitar muito este espaço, porque alguma parcela vai estar interessada nisso. A maioria não, mas alguma parcela vai estar É que ele vai interessada sim, né? encontrar o nicho dele, né? Que faz, que vai se aprofundar. Então, é um pouco do que você falou. Não, o Então, fazem pessoal, duas acho que vezes, né? O bem nessa fazem duas vezes. provocação, a gente vai nas mini salas, tá? Então, só para quem está como convidado entender um pouquinho, são salas com 3, 4 participantes, e a intenção é explorar um pouquinho do que a gente falou agora no talk. Então, assim, o que que gravou, o que que marcou, o que que você conheceu novo, o que que te chamou a atenção. E aqui é bacana até, porque como a maioria já compartilhou o que posta, o que não posta, como engaja, é uma via aqui para a gente estar explorando. Então, vou separar nas mini salas, né? Vocês provavelmente vão ter que aceitar. A Carol também está convidada para uma delas. E depois a gente só retorna aqui para um encerramento final. Combinado? Então, vamos lá. Para mim não apareceu, Ciro. Não, aqui parece. Deixa eu te colocar, então, só um minutinho. Tá. Alfredo, para você também não apareceu?